Como vencemos o pecado? Certamente não são pelas nossas próprias forças, porque nosso coração, como lemos, é enganoso e corrupto. Mas o Senhor nos dá esperança no versículo certo. Bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Que a nossa confiança e esperança esteja no Senhor Jesus. E por intermédio dele, faremos uma oração silenciosa. E após algum instante, eu quebrarei o silêncio, na certeza do perdão em Cristo Jesus. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, o Senhor nos reuniu aqui essa noite, Senhor, para glorificar, exaltar, engrandecer o Seu santo e maravilhoso nome. E esse é um momento importante para a Tua igreja, Senhor, onde clamamos a Ti pelo perdão dos nossos pecados. Aquilo que temos feito e que desagrada ao Senhor, ó Pai. Com o nosso coração, como lemos, é enganoso, é corrupto, Pai. E sabemos que o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor esquadrilha o nosso coração. O Senhor conhece aquilo que fazemos até em oculto, Pai. Clamamos a Ti, tem misericórdia de nós, ó Pai. Nos perdoa, nos purifica, Senhor, nesse momento. Seja o Senhor um Deus poderoso sobre cada um de nós, ó Pai. E que o Seu Filho amado, aquele que o Senhor deu, Senhor, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas que tenha vida eterna, Pai. E aqui nós estamos, por intermédio dele, clamando ao Senhor, que o Senhor tenha misericórdia e nos perdoa, Pai. Assim nós oramos e Te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Vamos abrir mais uma vez as nossas Bíblias. Agora no livro de Provérbios, Provérbios capítulo de número 3. Eu os convido mais uma vez que se coloquem de pé para fazermos a leitura da palavra do Senhor. Provérbios capítulo 3. Nós vamos ler juntos os versos 9 e 10. Provérbios 3, 9 e 10, todos juntos em uma só voz. Assim nos diz a palavra do Senhor. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Nós vamos louvar e bendizer a Deus com os nossos dízimos e também com as nossas ofertas. Aqueles que nos visitam nessa noite não se sintam constrangidos. Este é um momento onde aqueles que são membros desta igreja expressam a Deus gratidão pelo sustento diário, gratidão pela providência do Senhor que tem nos dado todas as coisas. E como reconhecimento, como gratidão ao Senhor, nós lhe devolvemos aquilo que lhe pertence. Portanto, aqueles que vieram preparados para louvar e bendizer a Deus com seus dízimos e ofertas, enquanto nós cantamos o hino 63, as muitas bênçãos, primeira e terceira estrofe, os irmãos poderão louvar a Deus também com seus dízimos e as suas ofertas. Da vida as vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, quantas muitas bênçãos dizes de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos dizes, quantas são recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Quando vires outros com seu ouro e bens,
Lembra que tesouros prometidos tens, nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste que vais habitar. Quantas bênçãos dizem, quantas são recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez e verás surpreso quanto Deus já fez. Oremos. Ó Deus, nós te louvamos pelo sustento diário. Somos gratos ao Senhor porque em tua providência nada tem nos faltado. Nós temos o que comer, nós temos o que vestir, nós temos, Senhor Deus, sido sustentados pela tua graça e pelo teu poder. Esta igreja reconhece que se não for o Senhor ao nosso lado, nós não temos absolutamente nada. Por isso nós louvamos e bendizemos ao Senhor, porque nós sabemos, assim como no passado disse o grande rei Davi, tudo nós recebemos das tuas mãos e para as tuas mãos devolvemos. Receba a nossa gratidão ao Senhor, porque nada tem nos faltado. Em nome de Jesus. Amém e amém. Nós vamos abrir as nossas Bíblias em Efésios, capítulo de número 2. Efésios, capítulo de número 2. Enquanto os irmãos abrem as suas Bíblias, quero convidar os nossos irmãos presbíteros que venham à frente, aqueles que estiverem presentes. Efésios, capítulo de número 2. Nós vamos ler dos versos 13 a 20. Efésios, capítulo 2, versos 13 a 20. A palavra do Senhor, o nosso Deus, nos diz assim: Mas agora, em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ele a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Vamos juntos, verso 19? Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Esse texto nos ensina que uma das razões pelas quais nós amamos a igreja é o fato de a igreja ser a família de Deus. Houve um momento na nossa história que sem Cristo nós éramos estranhos às promessas da salvação. Nós éramos estranhos à fé em Deus. Mas em Cristo nós fomos aproximados. Em Cristo nós fomos reconciliados com Deus. Em Cristo agora nós temos paz com aquele que nos criou. E um dos benefícios de estarmos em paz com Deus é o fato de nós nos tornarmos seus filhos. Consequentemente, nós somos parte da família do Senhor, membros da família de Deus. Todos aqueles que creem em Cristo e professam Cristo como Senhor e Salvador da sua vida pela fé em Cristo Jesus, são inseridos nesta maravilhosa família de Deus. A igreja de Jesus, a sua noiva, que está sendo preparada para se encontrar com Cristo nas bodas do Cordeiro, para termos uma eternidade na presença do nosso Senhor e Salvador. Nessa noite, nós como igreja, teremos o privilégio e o prazer de recebermos mais duas pessoas, dois pecadores que se arrependeram e hoje professam nessa noite
Cristo Jesus como o Senhor e o Salvador da vida de cada um deles. Nós vamos nos alegrar, porque Lucas capítulo 15 nos fala que quando um pecador se arrepende na terra, há festa nos céus. Hoje é um dia de festa. Hoje nós vemos o Senhor operando a maravilha da salvação na vida de pecadores. Nós queremos chamar aqui à frente os nossos irmãos Gabriel e Brena. Podem se voltar para a igreja. O Gabriel e a Brena têm estado conosco por alguns meses aqui na igreja. Foram discipulados, aprovados pelo conselho e são recebidos hoje como membros desta igreja. Nós queremos chamar à frente também o Brian e a Beatriz. O Brian, além de irmão da Brena, teve o privilégio de ser o discipulador da sua própria irmã. Hoje, juntamente com eles, nós nos alegramos pela salvação, pela redenção efetuada. As lições do Brian, cada lição leva em cerca de 1 hora. O Brian gastava 2h30. O discipulado foi bem feito. O discipulado foi pesado, para a glória do Senhor Jesus. E nessa noite nós vamos recebê-los, e os dois estarão aqui à frente, como aqueles que discipularam o Gabriel e também a Brena. Vou pedir ao Gabriel e à Brenda que se coloque aqui no meio, virado para o conselho, por favor, para os presbíteros e pastores. Nós lhes faremos algumas perguntas e vocês respondam com sim ou não. Vocês creem em um só Deus que subsiste em 3 pessoas: o Pai, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis; o Filho, que foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, o qual morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para nossa justificação; e o Espírito Santo, santificador das nossas almas e doador da vida? Sim. Sim. Vocês creem que as Escrituras do Antigo Testamento e Novo Testamento são a palavra de Deus e a única regra de fé e prática dada por Ele à sua igreja, e que são falsas e perigosas todas as doutrinas e cerimônias contrárias a essa palavra, e todos os usos e costumes acrescentados à simples lei do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo? Sim. Sim. Vocês confessam que foram concebidos em pecado, que por natureza são incapazes de cumprir perfeitamente a lei de Deus, inclinado antes a amar e fazer aquilo que ela condena, tendo pecado muitas vezes por pensamentos, palavras e obras? Sim. Sim. Vocês creem firmemente que o sangue de Cristo purifica de todo o pecado, e que não há outro meio de alcançar o perdão e o poder santificador, senão pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo e pela obra do Espírito Santo, que Jesus dá a todo o que lhe pede? Sim. Sim. Estão agora sinceramente arrependidos do mal que têm feito diante de Deus e resolvidos a fazer uso diligente de todos os meios de graça por Ele ordenado para o bem do seu povo, e a seguir os preceitos da sua lei, deixando de fazer o que Ele proíbe em sua palavra, e fazendo toda a sua vontade, auxiliados por sua graça? Sim. Sim. E prometem mais, que membros desta igreja, vocês se sujeitarão à sua disciplina e às autoridades nela constituídas para o seu ensino e governo, enquanto forem fiéis às Sagradas Escrituras? Sim. Sim. Amém. Louvado seja o Senhor. Vou pedir aos irmãos que fiquem de pé, aos nossos irmãos que se virem para a igreja. Os irmãos prometem solenemente diante de Deus Pai, Filho e Espírito Santo caminhar com o Gabriel e a Brena, auxiliá-los, orar com eles e por eles,
encaminhá-los na fé cristã e demonstrar a eles amor cristão, enquanto for servido o Senhor permiti-los estar em nosso meio? Sim. Amém. Os irmãos podem se assentar. Nós vamos fazer o do Gabriel e depois o da Brena. Gabriel, eu, ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor, nós nos alegramos nessa noite, por vermos o Teu Santo Espírito efetuando a obra de redenção no coração do nosso irmão. Nós te louvamos, Senhor Deus, por vê-lo arrependido dos seus pecados, arrependidos do mal que tem feito diante do Senhor. Nós louvamos ao Senhor por vê-lo firme e resoluto da sua fé em Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua alma. Nós nos alegramos de ver mais um pecador arrependido diante da Tua graça. E nós oramos, Senhor Deus, para que o Gabriel cresça sempre em conhecimento e graça diante do Senhor e também diante dos homens. Seja ele, Senhor Deus, um jovem padrão, modelo, exemplo de fé sincera e verdadeira em Cristo Jesus. Nós oramos também para que o Senhor guarde o seu coração, a sua mente, a sua alma, das armadilhas de Satanás, das armadilhas deste mundo, das tentações da sua própria carne, para que ele viva uma vida santa e agradável ao Senhor, em obediência constante à sua palavra. Abençoe o nosso irmão. Nós nos alegramos de tê-lo em nossa igreja e nos alegramos de vê-lo ser inserido na família que pertence ao Senhor pela fé em Cristo Jesus, em quem nós oramos. Amém e amém. Gabriel, seja bem-vindo à comunhão da igreja do Senhor Jesus. Fez chapinha? Não? Então pode molhar muito. Brena, eu, ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor Deus, nós nos alegramos de ver a Brena rendida aos teus pés. Nós nos alegramos, Senhor Deus, de vê-la confessando os seus pecados e confessando agora também a sua fé em Cristo Jesus. Nós nos alegramos de ver a Tua obra efetuada em sua vida, de vê-la, Senhor Deus, mesmo na juventude da sua vida, de vê-la decidida em amar a Cristo e viver para a glória de Cristo e servir a igreja de Cristo. Nós oramos, Senhor Deus, para que ela seja uma mulher virtuosa. Oramos para que ela seja uma jovem cristã exemplar, Senhor Deus, em tudo aquilo que ela falar, pensar e fazer. Seja ela, Senhor Deus, uma bênção na vida desta igreja e que esta igreja seja uma bênção na vida da nossa irmã também. Nós nos alegramos, nós nos regozijamos por vermos, Senhor Deus, a Brena firme na fé em Cristo Jesus. Que assim o Senhor a mantenha durante toda a sua peregrinação neste mundo e também por toda a eternidade. Que ela esteja sempre dentro da família do Senhor, como uma filha que foi adotada e amada por Ti na cruz de Cristo Jesus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Brena, seja bem-vinda à comunhão da igreja do Senhor Jesus. Nós queremos chamar à frente a família que hoje veio também. Nós queremos orar por vocês. Pode vir todo mundo à frente. Vou pedir ao nosso presbítero Adalberto que faça essa oração em nome de Jesus, orando por esta família, pedindo a Deus que continue os abençoando e fortalecendo em nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nosso coração está alegre, Senhor. Alegre, ó Pai, porque o Senhor é maravilhoso. O Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Amém. Nós agradecemos, ó Pai, por esses nossos irmãos que professam a sua fé, que dizem, ó Pai, que Jesus morreu por cada um deles, ó Pai, derramou sangue puro para a salvação. Fica, ó Pai, conosco, com essa igreja, que seja uma igreja fiel, ó Senhor, uma igreja que ama ao Senhor acima de todas as coisas, e que tudo que façamos glorifique o Teu nome. Fique com toda essa família, Senhor, derramando do Teu Espírito sobre a vida de cada um, e que o nome do Senhor seja sempre glorificado. Nós agradecemos, adoramos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor, amém.
Vou pedir aos familiares que se assentem. A Brena e o Gabriel podem continuar à frente. Nosso grupo de louvor nos conduzirá em mais uma canção de adoração ao Senhor, o nosso Deus. Enquanto nós cantamos, os irmãos poderão estender a mão da comunhão aos nossos irmãos que foram recebidos como membros desta igreja e da igreja do Senhor Jesus. Convido mais uma vez a igreja para que abram junto comigo no livro dos Salmos, número 68. Salmos de número 68, do versículo 32 ao 35. Assim que os irmãos forem encontrando, eu peço que se coloquem em pé e vamos
ler esse salmo. Assim, mais uma vez, nos diz a palavra do Deus: reinos da terra, cantai a Deus, salmodiai ao Senhor, aquele que acima os céus e os céus da antiguidade. Eis que ele faz ouvir a sua voz, voz poderosa. Tributai glória a Deus, a sua majestade está sobre Israel, e a sua fortaleza nos espaços siderais. Ó Deus, tu és tremendo nos teus santuários. O Deus de Israel, ele dá força e poder ao povo. Bendito seja Deus. Agora nós continuaremos cantando louvores ao nosso maravilhoso Deus. Que possamos abrir as nossas bocas e cantar de todo o nosso coração. Está com o grupo de louvor.
nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Toda sua majestade a manjedoura acolheu para reescrever a nossa história. O menino paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Numa noite escura veio ao mundo a luz dos homens, a esperança e ancorada alma que a estrela anunciou. O Messias prometido, profeta, rei de justiça, sacerdote para sempre, Jesus Cristo, o Senhor. Paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. No início eras a palavra, o qual Deus Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Maior que meu pecado, nada vai nos separar. Quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é O nome de Jesus.
o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está, o céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Senhor Deus, ó Pai, te agradecemos pela misericórdia do Senhor que nos tem acompanhado até neste momento, a qual, Pai, nos tem proporcionado este momento, Pai, em comunhão com os irmãos, para honrar, ó Pai, e praticar a Tua palavra. Que o nosso coração, ó Pai, esteja focado apenas na glorificação do Teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos chamar à frente as crianças, aqueles que lhes pregarão a palavra do Senhor também nessa noite. Nós iremos orar por elas, pedir a Deus que as abençoe, que fale poderosamente também ao coração dos nossos pequeninos. Nós vamos orar por elas, pedir a Deus que as abençoe. Vamos lá, crianças, vamos dar as mãozinhas, fechar os olhos, baixar a cabecinha. Nós vamos falar com o Papai do Céu. Papai do Céu, nós pedimos ao Senhor que abençoe as nossas crianças. Pedimos ao Senhor que fale o coraçãozinho delas, que elas possam ouvir a Tua voz também, que elas possam aprender da Tua palavra e que elas sejam ensinadas a amar a Cristo e viver para a glória de Cristo. Nós oramos e pedimos isto em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, pequenos, todos pela porta estreita, em nome de Jesus. Irmãos, quanto a nós, livro do profeta Isaías, capítulo de número 7. Abra comigo a sua escritura em Isaías, capítulo de número 7. Nós vamos continuar a nossa série que temos chamado de O Natal Cristão. Na semana passada nós aprendemos sobre a origem do Natal. Nós olhamos para Gênesis 3:15 e vimos e aprendemos acerca do proto-evangelho, da promessa do descendente de Deus que nasceria de uma mulher e esmagaria a cabeça da serpente, nos trazendo luz, perdão, salvação. Nessa noite nós vamos olhar para Isaías, capítulo de número 7, versos 10 a 16, um texto bastante conhecido, muito lembrado nesta época do ano e com uma mensagem poderosa da parte do Senhor para a nossa vida. E nós vamos pensar sobre o Deus Emanuel com o seu povo. Mais uma vez, o Deus Emanuel com o seu povo.
Isaías capítulo 7, verso 10, a palavra do Senhor nos diz assim: E continuou o Senhor a falar com Acaz, dizendo: Pede ao Senhor teu Deus um sinal, quer seja embaixo, nas profundezas, ou em cima, nas alturas. Acaz, porém, disse: Não o pedirei, nem tentarei ao Senhor. Então disse o profeta: Ouvi agora, ó casa de Davi, acaso não vos basta fatigardes os homens, mas ainda fatigais também ao meu Deus? Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Ele comerá manteiga e mel quando souber desprezar o bem e desprezar o mal e escolher o bem. Na verdade, antes que este menino saiba desprezar o mal e escolher o bem, será desamparada a terra, ante cujos 2 reis tu tremes de medo. Nós vamos orar ao Senhor. Eu vou lhe dar alguns segundos para que você ore por si, pedindo a Deus que o abençoe, para que você possa entender a sua palavra lida e exposta. Oremos em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nesse momento nós aquietamos a nossa alma, a nossa mente, o nosso coração, porque o nosso desejo, o desejo do Teu povo, é ouvir a Tua voz por meio da Tua palavra lida e exposta a nós. Nós somos o Teu povo e precisamos do Teu direcionamento para aprendermos a forma correta de celebrarmos o Natal, de celebrarmos o nascimento do nosso Salvador e do nosso Redentor. Portanto, Senhor Deus, que a mensagem da palavra do Senhor tenha efeitos na nossa alma, que essa mensagem venha, Senhor Deus, nos edificar, nos fortalecer, nos encorajar a continuarmos resolutos na nossa fé em Cristo Jesus. Nos abençoe, fala conosco, pois precisamos de Ti e da Tua voz, em nome de Jesus, amém e amém. O mundo que nós vivemos, todos os dias da nossa vida, você há de concordar comigo que ele é um mundo hostil. Viver neste mundo quebrado pelo pecado não é fácil. O nosso coração, ele é desafiado todos os dias. A nossa vida é colocada em xeque todos os dias. Nós vivemos em um mundo onde nós estamos rodeados por inimigos. Se olhamos para frente, para trás, para a direita ou para a esquerda, não importa. Aonde quer que nós olhamos, parece ter inimigos prontos para assaltar o nosso coração, para roubar o nosso coração, roubar a nossa paz, roubar o nosso sossego, tentando trazer a nós desespero, desânimo e desesperança. Quando nós olhamos ao nosso redor, por exemplo, nós vemos aquilo que nós chamamos de tríade do mal. Nós olhamos para os nossos inimigos e entre eles nós encontramos o mundo, o diabo e a carne. Quando nós olhamos para o mundo, nós olhamos para um sistema corrupto, um sistema caído, depravado, que tenta todos os dias cativar o nosso coração, cativar os nossos olhos, para de alguma forma nos levar para longe de Deus, para de alguma forma tapar os nossos olhos e os nossos ouvidos para a voz do Senhor que nos salvou em Cristo Jesus. Quando nós olhamos para as artimanhas de Satanás que nos cercam todos os dias, nós vemos que o nosso adversário tem por objetivo nos iludir, nos ludibriar com suas mentiras, com suas tramóias acerca de Deus, acerca de nós mesmos, acerca do mundo que nós vivemos, tentando nos dar um novo tipo de visão, um novo tipo de vida que não conta com a presença do nosso Deus e nem com sua ação em favor de nós, o seu povo. Quando nós olhamos para dentro de nós mesmos, quando nós olhamos para os nossos membros, quando nós olhamos para o nosso coração,
Nós encontramos uma guerra na qual nós estamos envolvidos diariamente contra o nosso próprio coração, contra a nossa própria concupiscência, contra aquilo que Jeremias nos disse quando nós lemos o capítulo 17 nesta noite, contra o nosso coração enganoso, com seus desejos desordenados, com seus desejos pecaminosos, com seus desejos feios, que às vezes nós temos até vergonha de mencionar em alta voz. Mas você há de concordar também que nós temos outros inimigos. Às vezes é uma doença que nos surpreende, tirando a nossa paz, o nosso sossego, uma doença que às vezes nós não esperamos nunca enfrentar, mas que em um determinado momento da nossa vida nós somos assolados por aquilo que nós mais tememos. Pode ser uma crise financeira que vem e nós perdemos tudo o que temos, temos que desfazer das coisas que nós trabalhamos a vida inteira para ter. Talvez uma crise matrimonial, aquele amor prometido no altar se transforma em frustração, se transforma em dor, se transforma em sofrimento. Às vezes as crises familiares, pais contra filhos, filhos contra pais, e aquele lar onde deveria reinar harmonia, parece reinar agora apenas discórdias e ódio. Nós temos inimigos em todas as frontes, de todos os lados, prontos para assaltar o nosso coração, roubar a nossa paz e nos transformar nisto. Um povo desesperado, desanimado e sem nenhuma esperança na vida neste mundo. Então, quando isso acontece, nós começamos uma fuga, uma busca incansável para encontrar em alguma coisa, em algum lugar, o refúgio que nós precisamos, o consolo que nós necessitamos, a saída que o nosso coração e a nossa alma clama. Mas o problema é que muitas vezes, nessa busca pela fuga, nós fazemos alianças com coisas com as quais nós nunca deveríamos nos envolver como povo de Deus. O problema é que quando o desespero bate, quando o desânimo toma conta do nosso corpo, quando o desespero toma conta do nosso coração, muitas vezes nós trocamos os pés pelas mãos e fazemos aquilo que as Escrituras chamam de alianças pecaminosas. Deixa eu te dar alguns exemplos para que você entenda. Por exemplo, quando somos afrontados pela fé, pelo mundo, diante da nossa fé cristã, muitas vezes em nome da tolerância, em nome de sermos aceitos por todos, nós abrimos mão da nossa fé em Cristo, abrimos mão da nossa confissão em Cristo Jesus. Quando o mundo vira os seus canhões para nós, somos tentados a isto, a baixar os braços, a guardar as espadas e os escudos, e simplesmente nos rendermos diante desse sistema demoníaco no qual nós enfrentamos todos os dias. Talvez quando nós enfrentamos a nossa carne também seja assim. Em vez de nós abandonarmos os pecados, vivendo em uma vida de santidade, nós fazemos o contrário. Nós abandonamos a santidade, nós deixamos de lado a pureza que Deus espera de mim e de você, e em nome da nossa felicidade, em nome de ter a paz de volta, em nome de ver o nosso coração alegre mais uma vez, nós abrimos mão da nossa santidade e deixamos de lutar com as armas divinas que Deus nos deu contra a nossa própria carne, contra o nosso próprio pecado. Quando somos assolados pelas crises financeiras, talvez nós somos tentados a recorrer a meios ilícitos, como por exemplo uma sonegação de imposto, uma mercadoria talvez fraudulenta, e alguma coisa que vai nos fazer ter de novo o dinheiro nas mãos que nós perdemos, ter de novo na nossa conta bancária a alegria de ter muito dinheiro e não pouco. Nos nossos problemas matrimoniais, via de regra, nós somos assolados e tentados pelo divórcio. Entendemos e pensamos que o divórcio é a solução mais rápida, mais fácil, menos indolor. Lê do engano, porque mais à frente a dor volta, o problema volta, porque nós fizemos uma aliança que Deus odeia, que é a aliança com o divórcio.
Em vez de nós confiarmos na graça restauradora de Deus, que perdoa pecados, que cura feridas, que de alguma forma refaz aquilo que foi destruído pelo pecado. Este é também o contexto do texto que nós lemos. Este é o contexto em que Isaías 7, 10 a 14 está envolvido. Aqui Acaz acabara de fazer uma aliança pecaminosa, uma aliança que ele nunca deveria ter feito como rei de Israel. Essa aliança está presente em 2 Reis capítulo 16, em 2 Crônicas capítulo 28, e alguns lampejos nos é dado dos versos 1 a 9 de Isaías 7. O que estava acontecendo aqui é que Rezim, rei da Síria, e Peca, rei de Israel, naqueles dias em que Acaz reinava em Judá, Rezim e Peca se ajuntaram para destruir o reino da Assíria. A Síria naqueles dias era a potência, era como se fosse os Estados Unidos dos nossos dias, talvez a China. E aqueles dois povos subjugados pela Síria se unem agora para tentar derrotar aquela nação. Só que eles sozinhos não conseguiriam. E então eles procuram Acaz. Acaz, faça uma aliança conosco. Vamos nós três, essas três nações, Israel, Síria e Judá, vamos todos nós contra a Síria, e nós iremos triunfar, e nós iremos vencer, e traremos libertação ao povo que nós governamos. A questão é que Rezim e Peca não contavam com a resposta negativa de Acaz. Acaz diz: não, nessa aliança eu não entro. E então Peca e Rezim se juntam agora não para destruir a Síria, mas para destruir Judá. Agora o alvo não é mais a Síria. Antes da Síria, eles querem colocar Judá ao chão. É isso que nós encontramos aí no verso 1 e 2. Diz assim para nós: sucedeu nos dias de Acaz, filho de Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, que Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Ramalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém para pelejar contra ela, porém não prevaleceram contra ela. Deu aviso à casa de Davi: a Síria está aliada com Efraim. Então ficou agitado o coração de Acaz e o coração do povo, como se agitam as árvores do bosque com o vento. Acaz, amedrontado, então toma uma péssima decisão. Ele procura Tiglat-Pileser III, que era o rei da Assíria naqueles dias. Ele faz uma aliança com a Assíria, com seu coração temeroso, com seu coração preocupado de ser destruído. O rei de Judá, o rei da nação escolhida por Deus, para dela vir o Salvador, em vez de confiar em Deus, no poder de Deus, que já havia intervido em favor do seu povo, busca o socorro de homens, e não o socorro do Senhor. Algo que era prometido na lei de Deus. Quando o povo estava cercado, eles deveriam buscar o socorro divino, não o socorro humano. Mas por alguma razão, Acaz acreditava que Deus não seria suficiente. Acaz pensava que o poder de Deus não poderia libertá-lo das mãos dos seus inimigos. E então ele faz uma aliança com o rei da Assíria. O resultado é que o rei da Síria trai Acaz. E posteriormente, quando nós chegamos no verso 17 do capítulo 7, nós vamos ver até o final a promessa de que este rei da Síria, Tiglat-Pileser, viria e destruiria Jerusalém e levaria o seu povo cativo. E assim Acaz é deixado só para lutar contra Rezim e contra Peca, contra a Síria e contra Judá. Isaías 7, 1 a 9 é um recado de Deus a Acaz e todo o Judá. Os versos que lemos, melhor dizendo, os versos 10 a 16, é um recado de Deus ao rei. Confie no Senhor, espere no Senhor, não busque auxílio de homens.
O texto que nós lemos, na verdade, é uma promessa de que o Senhor Deus intervirá na história em favor de Judá e lhe dará a vitória contra os seus inimigos. Mesmo que eles fossem mais numerosos, mais poderosos, Acaz receberia a vitória se confiasse em Deus, no socorro divino e não no socorro humano. É o que está aí nos versos 3 e 4. Diz assim para nós a palavra do Senhor: Disse o Senhor a Isaías: Agora sai tu com teu filho, que se chama um resto volverá, ao encontro de Acaz, que está na outra extremidade do aqueduto do açude superior, junto ao caminho do campo do lavadeiro. E diz ele: Acautela-te e aquieta-te, não temas, nem desanime o teu coração, por causa destes 2 tocos de tição fumegantes, por causa do ardor da ira de Rezim da Síria e do filho de Remalias. O recado de Deus é simples: Acaz, acalma o coração, aquieta o teu coração. E então, em sequência, nós temos os versos 10 a 17, onde o Senhor promete oferecer a Acaz e ao povo de Judá um sinal de que ele dará a vitória ao seu povo, um sinal de que Judá e Acaz sairiam vitoriosos e não derrotados desta guerra, que Acaz triunfaria na força do Senhor contra os seus inimigos. E este sinal está no verso 14 que nós lemos: um menino chamado Emanuel, o qual representaria a presença constante, cuidadora, que sustenta e protege o povo de Deus em todos os momentos da sua jornada. Um sinal que não era só para Acaz, um sinal que era para mim e para você, porque conforme nós lemos lá em Mateus capítulo 1, no início do nosso culto, verso de número 23, esse menino Emanuel era uma sombra do Cristo que viria ao mundo e venceria e triunfaria por mim e por você sobre os meus e os seus inimigos também na cruz do Calvário. Nesse sentido, Isaías nos ensina que a vinda do Emanuel significa 3 coisas a mim e a você. Significa, em primeiro lugar, graça aos pecadores. Em segundo lugar, significa vitória aos derrotados. E em terceiro lugar, significa esperança aos desanimados. Nós vamos começar entendendo que a vinda do Emanuel significa para mim e para você graça aos pecadores. Vou pedir aos irmãos que leiam todos juntos mais uma vez o verso 14. Vamos lá? A palavra do Senhor nos diz assim: Portanto, o verso 10 nos mostra que nesse contexto de caos, de guerra, de medo, de pavor, de desesperança, Deus aparece, Deus fala com Acaz por meio do seu profeta Isaías e faz algo interessante. A fala de Deus para Acaz é algo interessante, porque não acontece todos os dias. Não foi assim que Deus teve conversas com outros personagens na Bíblia, porque no verso de número 11, Deus diz assim a Acaz: Pede ao Senhor teu Deus um sinal, quer seja embaixo nas profundezas, ou em cima nas alturas. Deus diz a Acaz: eu vou lhe dar um sinal, peça o sinal que você quiser. O sinal que você quiser, seja no céu, seja na terra, eu irei fazer, para que o seu coração receba graça para enfrentar os seus inimigos. Mas a resposta de Acaz, ela é igualmente interessante, porque no verso 12 nós vemos que Acaz diz assim: Acaz, porém, disse: não o pedirei, nem tentarei ao Senhor. Numa primeira leitura rápida, parece que Acaz está sendo piedoso. Que rei piedoso, que rei santo, que rei que confia no Senhor. Acaz diz: eu não preciso de um sinal, eu não vou tentar o Senhor pedindo um sinal.
Nós lemos isso aqui e nos transparece isto. Acais de fato confiava no Senhor. Acais de fato era um rei piedoso diante do Senhor. Mas irmãos, esta resposta é apenas uma aparência de piedade. Apenas uma aparência. Logicamente, a lei divina proibia tentar a Deus com sinais. Isso está no livro de Deuteronômio. Mas aqui não era o homem buscando a Deus, era o próprio Deus vindo até o homem dizendo: pede um sinal. Só que Acaz está usando a lei de Deus como um escudo para esconder a sua verdadeira intenção. O fato de Acaz não desejar um sinal, não pedir um sinal, nos é revelado em 2 Reis e 2 Crônicas. Acaz já estava decidido a não depender de Deus, mas depender de Tiglat-Pileser, a depender do rei da Assíria. Ele estava disposto a entrar em aliança, não com o Senhor, mas com os homens. Em seu coração, em sua mente, ele já havia tomado a sua decisão. Eu não vou confiar no socorro divino, eu vou confiar no socorro humano. Por isso ele está dizendo: eu não preciso de sinal. Ele está manifestando não um coração piedoso, mas um coração rebelde, obstinado, que confia em homens, mas não no poder do Senhor Deus Todo-Poderoso. Acaz já havia decidido abandonar a Deus e o seu eterno poder. Por isso a resposta do profeta no verso 13, diz assim Isaías: ouvi agora, ó casa de Davi, não vos basta fastigar, não vos basta desprezar, não vos basta dar canseira aos homens, agora vocês também querem dar canseira no próprio Deus, com essa falsidade de piedade, essa aparência de piedade, que na verdade é uma demonstração de rebelião, uma demonstração de incredulidade no poder de Deus. Já não chega você tentar esconder dos homens, você quer tentar esconder de Deus também a sua incredulidade. Mas é nesse contexto, irmãos, de incredulidade, de mentiras, de pecados do rei de Israel, que a graça do nosso Deus resplandece. Resplandece quando, mesmo assim, no verso 14, o próprio Senhor Deus diz por meio do profeta Isaías: o Senhor mesmo vos dará um sinal. A incredulidade, a obstinação do coração de Acaz não frustrará os planos do Senhor. Ainda assim, Deus lhe daria um sinal a todo o Judá, de que Ele daria a vitória ao seu povo, de que a sua graça inundaria todo o Judá, e aquela graça daria suporte a eles contra os seus inimigos. Veja, eles não merecem, eles não são dignos. Na verdade, se Deus quisesse, poderia ter fulminado, destruído todos eles. É assim que Deus pune a incredulidade, Deus destrói, Deus pesa a mão. Mas aqui não, Deus aqui resolve agir com graça e promete algo àquele povo: a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele chamará Emanuel. Vocês estão em um contexto de rebeldia, vocês estão obstinados de coração, mas ainda assim eu me farei presente com vocês graciosamente, e esse menino que vai nascer é uma prova de que mesmo quando vocês são pecadores, eu na minha graça não abandono o meu povo diante dos seus inimigos. E esta profecia se cumpriria então em 2 momentos. Logicamente, esta profecia tem lugar nos dias de Acaz. Uma jovem menina, como a palavra virgem pode ser também traduzida, uma jovem conceberia e daria luz a um filho, e aquele filho chamaria Emanuel. E aquele menino seria o presente de Deus para aquele povo, o lembrete da sua graça. Mas logicamente, esta profecia apontava para o futuro glorioso, porque aquele menino que nasceria nos dias de Acaz era apenas uma sombra
daquele que era a perfeição, que encarnando-se viria ao mundo e nasceria de uma jovem virgem, como o Deus encarnado, e chamaria Deus Emanuel, que quer dizer Deus conosco, como está em Mateus capítulo 1, verso 23. Esse menino que nasceria era apenas uma sombra da realidade que era Cristo Jesus. Nesse sentido, então, o nascimento do Emanuel significaria a graça divina para o seu povo oprimido por seus inimigos. E esta é a mensagem do Natal. Se você parar, se você pensar, se você ler as Escrituras, esta é a mensagem do Natal cristão para mim e para você. É uma mensagem poderosamente graciosa, porque é a mensagem do nascimento de Jesus Cristo, o Deus encarnado, é o sinal da encarnação, do Deus pisando nessa terra, de Deus tabernaculando conosco, o próprio Deus encarnado, vivo, eterno, cheio de graça e de verdade, habitando entre os pecadores, despejando a graça de Deus entre aqueles que não merecem, entre aqueles que não são dignos, mas ainda assim são alvos da graça de Deus. As Escrituras nos ensinam que isso acontece mesmo em um momento onde nós ainda éramos pecadores, quando nós ainda éramos rebeldes. Cristo se encarnou, o Deus Emanuel, para nos trazer a graça que nos providencia salvação, mesmo que eu e você não mereçamos. Graça que nos perdoa, que nos restaura, que nos redime, que nos limpa, que nos transforma, que nos faz novas criaturas, que nos encontra como pecadores obstinados e rebeldes como Acás, e nos transforma em novas criaturas que ama a Deus e vive para a glória do Senhor. Graça que tira de nós aquele coração velho, aquele coração duro, aquele coração como uma pedra, que olha para os inimigos e busca refúgio em outras coisas e não no Senhor, e nos dá um novo coração, agora de carne, que quando sofre, que quando é assaltado pelos inimigos, não recorre a mais ninguém, a não ser ao Deus eterno, que nos deu a salvação do nosso pior inimigo, na cruz do Calvário. Jesus Cristo, irmãos, é o sinal da graça divina diante das nossas guerras diárias. Talvez você enfrenta uma guerra no campo da saúde, uma guerra que você nunca imaginou passar, uma guerra que tem assolado a sua mente, assolado ao seu coração. Talvez alguém que você ama, talvez alguém que você seria capaz de entregar a sua própria vida. E hoje o verso 14 nos ensina que este Deus Emanuel é graça, para que nós descansemos em Deus nas nossas guerras diárias, também no campo da saúde. Graça que nos leva a descansar em Deus nas nossas guerras financeiras. Talvez você está passando por uma crise financeira, talvez você não está encontrando solução, às vezes você está passando por algum aperto, e o texto está nos dizendo: Cristo é aquilo que você precisa de graça nesse momento. Graça que nos conduz a buscar em Deus o refúgio, o socorro necessário nas nossas crises matrimoniais. Eu não sei como está o seu casamento, talvez vocês estão vivendo um momento difícil, em guerra, por alguma razão, por algum motivo, e aquele amor ter se transformado em sofrimento e ódio, palavras ásperas. A graça que você precisa não vai ser encontrada em nenhuma outra coisa, mas em Cristo Jesus. A graça que a sua família precisa não será encontrada em nenhum outro lugar, a não ser no Deus Emanuel, no Cristo encarnado. Portanto, o Natal cristão nos ensina que nós não devemos confiar em homens, como nós lemos também no começo deste culto: maldito o homem que confia no homem, mas é bendito o homem que confia no Senhor. Esta é a mensagem do Natal também para nós. Não devemos confiar em homens ou em qualquer outra criatura, mas somente no Senhor Deus,
o Todo-Poderoso, soberano e supremo sobre tudo e sobre todos. Ele nos é a graça suficiente nas nossas guerras e batalhas espirituais, materiais, na área da saúde ou em qualquer outra coisa que nós possamos enfrentar. Como Paulo nos diz na sua segunda epístola aos Coríntios, a graça de Deus nos é suficiente. A sua graça me basta. É isso que Acas precisava aprender. É isso que eu e você precisamos aprender também. Mas aqui nós aprendemos também que a vinda do Emanuel é vitória aos derrotados. Vou pedir aos irmãos que leiam juntos o verso 15. A palavra do Senhor nos diz assim: ele comerá manteiga O coração amedrontado de Acas tinha uma certeza, e a certeza que ele carregava consigo, que refletia nas suas ações, nos seus pensamentos diante daquelas ameaças militares de Israel e Síria, a certeza que Acas tinha é: nós seremos destruídos, não há como triunfar, não há como vencer, não tem para onde correr, nem mesmo Deus seria capaz de nos dar a vitória contra o rei da Síria e o rei de Israel. É por isso que ele busca o meio de alcançar a vitória para o seu povo, mas não no Senhor, em outro rei humano, como eu vos disse lá no começo. Mas há uma questão importantíssima aqui: Judá não é um povo que pertence a Tiglat-Pileser III. Judá não é um povo que pertence nem mesmo a Acas. Judá era o povo que pertence a Deus. A guerra não era contra Acas, a guerra era contra o próprio Deus. Mas Acas se esquece de que Deus luta pelo seu povo, de que é Deus quem dá a vitória para o seu povo. Judá não era o povo escolhido de Acas. Judá era o povo escolhido de Deus, amado por Deus, salvo por Deus, liberto pelo próprio Senhor. Acas precisava se lembrar que não haveria vitória fora de Deus, longe de Deus, em nenhum outro braço, em nenhuma outra mão ele encontraria a vitória desejada, a não ser no braço poderoso e na mão estendida do Senhor Deus da aliança. Diante desta angústia então de Acas e de toda Judá, Deus lhe faz a profecia de Emanuel, como está no verso 14. Essa promessa serviria também como um sinal de que Deus concederia vitória ao seu próprio povo diante dos seus inimigos, algo que está claramente exposto no verso 15, porque o verso 15 nos diz assim, verso 14 e 15: portanto, o Senhor mesmo nos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel. Ele comerá manteiga e mel. Parece algo sem sentido, parece uma mensagem sem muito o que dizer, mas é ao contrário. Manteiga e mel no Antigo Testamento representa aquilo que há de melhor, representa abundância, representa fartura, representa que não há escassez, representa que não há fome. E sempre que um povo era derrotado por outra nação, uma das penas impostas era a pena da fome, para que o povo derrotado não se insurgisse contra aquela nação que havia vencido a eles na guerra. Mas o que Deus está dizendo aqui a Acas e a todo Judá é: Acas, esse menino vai nascer, e esse menino, Acas, vai comer daquilo que há de melhor na terra de Judá. Não vai faltar nada para esse menino, ele não vai comer restolho, ele não vai passar fome, não haverá escassez. Acas, ele vai comer manteiga, Acas, ele vai comer mel. Em outras palavras, Deus está dizendo: Acas, os seus inimigos, os inimigos do meu povo, serão subjugados, serão derrotados. A fome não chegará até vocês, vocês não serão derrotados. E o verso 15 termina dizendo assim a nós: quando souber desprezar o mal
e escolher o bem. Deus não apenas garante a vitória, mas está dizendo a Acaz quando essa vitória vai chegar. É uma vitória breve, o seu povo não sofreria, era uma vitória instantânea. Porque naqueles dias, na cultura judaica, quando diz assim, esse menino vai comer manteiga e mel, quando souber desprezar o mal e escolher o bem, isso gerava e era comum que fosse em torno de 2 a 3 anos de idade. Nesse momento, para os judeus, a criança já era capaz de escolher entre o bem e o mal. Deus está dizendo a Acaz, a vitória vai chegar, e essa vitória não vai demorar. Acaz, quando esse menino ainda tiver de 2 para 3 anos, vocês triunfarão sobre os seus inimigos. Então preste atenção, irmãos. Deus está dizendo que esse Emanuel estaria vivo e teria alimento com abundância, ou seja, o povo de Judá não seria destruído, não seria derrotado, porque o próprio Deus providenciaria, conquistaria e daria a vitória sobre os reis de Israel e da Assíria. Deus faria o seu povo triunfar sobre os seus inimigos. Em outras palavras, o verso 15 nos ensina que o nascimento de Emanuel seria um sinal de garantia de vitória ao povo de Deus, e ponto final. Não havia questões a duvidar, não havia questões a ser levantadas. A vitória chegaria para o povo do Senhor. E esta é a mensagem do Natal cristão para mim e para você e para esse mundo em trevas. O Natal é uma mensagem de garantia de vitória também. Jesus Cristo, o Deus Emanuel, veio ao mundo, encarnou-se para nos dar a vitória sobre os nossos inimigos. Não exércitos humanos, mas inimigos muito piores do que o rei de Israel e o rei da Síria. Ele veio para nos dar a vitória sobre o mundo. Nós vencemos o mundo pela fé em Cristo Jesus. Ou seja, o mundo não pode nos derrotar. Eles podem se unir, eles podem arquitetar, os governantes podem se juntar, eles podem tentar calar a igreja, amordaçar o evangelho, mas eles não triunfarão. Você não será derrotado, porque Cristo triunfou por você sobre o mundo naquela cruz. Se for preciso, morra pelas espadas deste mundo, confiante em sua fé em Cristo, porque a vitória já é sua, por causa de quem Cristo é e daquilo que Ele fez. O diabo, que às vezes nós tememos tanto, temos tanto medo, damos a ele poder que nem a própria Bíblia dá, nem mesmo ele pode mais vencer a mim e a você, porque na cruz de Cristo o nosso Senhor triunfou sobre Satanás. Ele já é um inimigo derrotado. Ele ruge como um leão tentando nos devorar, mas não há mais nada que ele possa fazer contra mim e você. A nossa vitória sobre ele eterna já foi conquistada pelo Deus Emanuel naquela cruz. Da mesma forma, meus irmãos, o meu e os seus pecados. Às vezes nós olhamos para nós mesmos, olhamos para as nossas ações, para os nossos pensamentos, para as nossas falas, olhamos para o nosso dia a dia, vemos os pecados que cometemos, as feiuras que ainda há em nós, e nós nos desesperamos, como se não houvesse mais esperança, como se de alguma forma o pecado fosse triunfar sobre nós, mas isso também não é possível, porque Cristo naquela cruz nos transformou em novas criaturas. O pecado já foi vencido, aquele escrito de dívida contra mim e você já foi rasgado pelo nosso Salvador. E agora Ele nos capacita para vivermos uma vida santa, em obediência à Sua palavra, para que herdemos a vida eterna quando Ele voltar. Ou seja, o que você necessita diante dos seus inimigos para ter vitória não é dinheiro, não é conhecimento terreno, não é ser alguma coisa.
O que você precisa é de Cristo na sua vida. O que você precisa é de fé em Cristo Jesus, que faça com que você triunfe sobre todos os seus inimigos. Se você confiar na sua força, você vai perder. Se você confiar na força do seu pastor, você vai perder. Se você confiar na força dos presbíteros desta igreja, você vai perder. Se você confiar na força do dinheiro, você vai perder. Na força das boas obras, você será derrotado. O que você precisa é de Cristo, é confiar em Cristo. Ele é a nossa arma de vitória contra todos os nossos inimigos. Veja, as doenças podem até tirar a sua vida. Talvez você morra fazendo um tratamento, mas ela não pode tirar a vida eterna em Cristo Jesus. Talvez você passe por uma crise financeira, mas essas crises elas também podem ser vencidas. Quer você seja rico, quer você seja pobre, você pode triunfar sobre isso, desde que você obedeça a Cristo e não estenda as mãos a meios ilícitos para passar e vencer este momento. Seu casamento ele pode ser maravilhosamente restaurado e feliz, desde que você não creia em coisas humanas, mas desde que você creia em Cristo e na sua graça restauradora. Portanto, o Natal cristão nos ensina que há somente uma forma de sermos mais do que vencedores, e esta forma é a fé em Cristo Jesus, o Deus Emanuel, o Deus conosco. Como nos diz Romanos 8:36, em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. E Paulo vai nos mostrar que este alguém é Cristo Jesus. Nele nós triunfamos e nada pode nos separar do amor do nosso Deus. Por fim, esse texto ainda nos ensina que a vinda do Emanuel significaria esperança aos desanimados. Vamos ler o verso 16 todos juntos? A palavra do Senhor nos diz assim: na verdade, antes que este menino a certeza de que seria esmagado pela Síria e por Israel, a traição do rei da Assíria, o abandono da fé em Deus para confiar nos homens, todas essas ações tiveram consequências no coração de Acaz e também daquele povo. Deixa eu te mostrar algumas. Quando nós olhamos para o verso 2, as escrituras nos dizem que o coração de Acaz e todo o povo de Judá estava agitado, estava angustiado, assim como o vento balança as árvores em um bosque, um vento forte que move as folhas das árvores do lugar, assim estava o coração de Acaz daquele povo, angustiado, agitado, diante daqueles problemas. Verso 4, da palavra que Deus dá a Acaz, aquieta-te e acautela-te, nos transparece que Acaz estava com seu coração desanimado, abatido, o seu coração sem esperança nenhuma, sem saber o que fazer, aonde recorrer, ele não via nenhuma saída para ele e o seu povo. O verso de número 16 termina nos dizendo que Acaz estava tremendo de medo diante do rei de Israel e do rei da Síria. Assim estava Acaz e o seu povo, um povo agitado, desanimado, amedrontado. É nesse contexto de desesperança completa que entra então mais uma vez a promessa e a profecia de Emanuel, que serve também como um sinal de esperança, esperança para um povo que já não tinha nenhum tipo de esperança, esperança para um povo que estava desanimado e não via uma luz no fim do túnel. O verso 16 começa nos dizendo assim: na verdade, antes que este menino saiba desprezar o mal e escolher o bem. Lembra-se?
Antes então dos 2 ou 3 anos deste menino, antes, ainda no começo da vida deste menino Emanuel, o Senhor faz uma promessa: será desamparada a terra ante cujos 2 reis que tu tremes de medo. Deus está dizendo: antes que este menino, que chamará Emanuel, saiba distinguir o bem e o mal, quando ele ainda for uma criancinha de colo, no colo da sua mãe, no seio da sua mãe, Acais, é nesse tempo onde as nações inimigas serão desamparadas, destruídas, lançadas ao pó, pisoteadas. Acais, antes mesmo deste menino comer o melhor de que há na terra, Acais, vocês irão triunfar. A esperança, Acais, é de vitória, não é de derrota. Essa destruição não vai demorar. Vocês não serão subjugados. O livramento, a vitória, não apenas eram garantidos, mas eram coisas breves. Estavam prontos a chegar, prontos para acontecer. A história nos conta que de fato isto aconteceu. Em menos de 3 anos, Israel e Síria foram desarticulados. Essa união contra Judá foi desfeita. As 2 nações foram lançadas ao pó, e elas não tiveram mais poder para lutar contra Acais e contra Judá. Deus havia desfeito aquela aliança. Liberta o Judá, liberta o Acais, liberta o seu povo daquela ameaça amedrontadora. Nesse sentido, o nascimento do Emanuel seria um sinal de que a esperança gloriosa, triunfante, retornaria ao coração do povo do Senhor. O desânimo já não mais existiria. O desânimo daria lugar à esperança. A desesperança sumiria, e a esperança gloriosa em Deus, do seu poder, na sua ação, na vitória que Ele dá ao seu povo, brilharia mais uma vez no céu da terra de Judá. Uma esperança gloriosa vinda da parte do Senhor. Quando nós olhamos para o nascimento de Cristo, a mensagem do Natal cristão é justamente esta também. A mensagem do Natal cristão, ela é altamente esperançosa. Ela é uma injeção de esperança para os nossos corações desanimados. Ela é aquela pílula de esperança que eu e você precisamos para ser curados da doença, da desesperança que os inimigos implantam no meu e no seu coração. Porque Jesus Cristo, Deus Emanuel, é a esperança divina para o nosso coração desanimado, abatido e cansado. Se você olhar para o seu próprio coração, assim como o meu, as marcas das batalhas que nós enfrentamos neste mundo está aí. Há marcas no seu coração, há vestígios na sua alma, há memórias que você não esquece das suas lutas contra os seus inimigos, seja contra o mundo, seja contra o diabo, seja contra a sua própria carne, seja contra a variedade de outros inimigos que eu e você enfrentamos. As marcas estão escancaradas em nós, e muitas vezes, se nós formos bem sinceros, essas marcas nos desanimam, essas guerras nos colocam de joelhos. Nós olhamos ao lado e não vemos uma luz no final do túnel, nós não vemos uma saída, nós não vemos um local de refúgio, nós não vemos uma torre na qual nos abrigar. Muitas vezes, diante dessas guerras, nós não temos para onde recorrer. Nós nos sentimos pequenos, nós nos sentimos caídos, nós nos sentimos ao pó, nós nos sentimos ao chão, nós choramos, nós amarguramos, nos vemos angustiados, nos vemos amedrontados como Acais e como Judá. Parece que a vitória nunca chega, parece que a guerra nunca acaba, parece apenas que é uma derrota atrás da outra. E assim vai nos transparecendo que o pecado é invencível,
Nós lutamos, lutamos e lutamos e perdemos tanto contra o pecado. Parece que Satanás é forte demais, as suas artimanhas, as suas tentações, as suas acusações contra nós. Parece que o mundo está ficando cada vez mais cruel. Parece que cada vez mais as suas armas estão apontadas contra nós. Parece que as doenças se multiplicam, nos afetam, nos assolam. Parece que os casamentos cada dia mais estão dando errado. Parece que tudo é um cenário de caos por causa dos inimigos que nós enfrentamos. Mas hoje o verso 16 vem como um bálsamo para a nossa alma, um bálsamo para o nosso coração cansado, para a nossa alma desanimada, porque o bálsamo que nós recebemos de Deus é um bálsamo da esperança divina, Cristo Jesus, o Deus Emanuel. Apesar das marcas, apesar das lutas, há uma coisa que eu e você precisamos, e o que nós precisamos é de Cristo Jesus. A esperança que você precisa em sua vida desgraçada, em sua vida de desesperança, em sua vida obscura, em sua vida sem saída, a esperança que você precisa é Jesus. Jesus é a esperança que Deus providenciou para você. Ele é a esperança gloriosa da presença de Deus juntamente com você, seja no vale da sombra da morte, ou seja nos campos verdejantes. Jesus é o Deus conosco, que enche o nosso coração de esperança do triunfo final, da vitória final em nossas guerras diárias. Portanto, irmãos, a mensagem do Natal cristão nos ensina que Jesus Cristo, o Deus Emanuel, é a esperança que Deus nos dá para uma vida abençoada aqui e em toda a eternidade. Em nenhum outro ser, em nenhuma outra pessoa, em nenhum outro lugar você vai encontrar a esperança que você precisa. Se você desacredita disso, peça a Deus que abra os seus olhos, peça a Deus que ilumine a sua mente, para que você receba a esperança, que nos dá graça, que nos dá triunfo, que nos dá alegria, mesmo em meio às mais diversas batalhas que nós enfrentamos. O Natal, então, é uma ocasião propícia para celebrarmos ao nosso Deus pelo nascimento de Jesus, o Deus Emanuel, conforme nós lemos em Mateus capítulo 1, verso 23. O Deus Emanuel que nos é da parte do Senhor, graça abundante diante dos nossos pecados, da nossa incredulidade, da nossa rebelião contra o Senhor. Nos é da parte do Senhor vitória garantida sobre todos os nossos inimigos espirituais e terrenos aqui e por toda a eternidade também. Nos é da parte do Senhor esperança gloriosa de um futuro não amaldiçoado, não de sofrimento, mas de um futuro abençoado eternamente na presença do Deus Emanuel encarnado. Que o Natal seja para você uma fonte de graça, vitória e esperança divina, pois Deus sempre está com o seu povo, Deus sempre está conosco, e Jesus nos é este lembrete nas Escrituras. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal: eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, ele chamará Emanuel. Oremos ao Senhor. Ó Deus, nós te louvamos e bendizemos, porque na nossa incredulidade, porque na nossa desesperança, na nossa angústia, o Senhor enviou dos céus um sinal da tua graça a nós, um sinal, Senhor Deus, do teu poder, um sinal, Senhor Deus, da esperança que temos em ti, que é Cristo Jesus. Nós, como teu povo, queremos nessa noite te louvar e bendizer, porque de fato e de verdade, o teu Filho Cristo Jesus é o Deus Emanuel conosco. Ele é o Senhor presente conosco todos os dias. Portanto, lutaremos, Senhor, as nossas guerras, batalharemos, Senhor Deus, todos os dias, seremos afrontados,
Seremos muitas vezes desanimados e levados à desesperança pelos nossos inimigos. Mas, Senhor, que os nossos olhos estejam em Cristo, fitos em Cristo, para que em momento algum da nossa vida deixamos de entender que o Senhor, em Teu Filho eterno, nos deu graça, nos deu vitória, nos deu esperança por toda a eternidade. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos ficar de pé. Nós vamos cantar uma canção que nos lembra desta verdade. Cristo Jesus é o nome dos nomes, porque é o Deus Emanuel conosco. Agora, irmãos, que a graça e a paz de Cristo Jesus, o Deus Emanuel, o amor de Deus o Pai, as ternas e santas consolações do Espírito Santo de Deus, seja sobre vós, povo do Senhor, hoje e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe os irmãos. Eu e o presbítero Marcos estaremos à porta para cumprimentá-lo e desejar a você uma ótima semana em nome de Jesus.